Bom, pessoal, o tema da aula é problemas que envolvem porcentagens sem fazer uso da regra de 3, certo? Então, a porcentagem que não precisa fazer regra de 3, é só você dividir. Por exemplo, 100% você divide por 1, 50% você divide por 2, 25% você divide por 4 e 10% é por 10. Então a gente vai entender por quê, certo? Então 100% representa algo inteiro, né? Você tem um bolo sem tirar nenhum pedaço, é 100%, né? Então se eu quero calcular 100% de alguma coisa, eu divido por 1. Então, aqui pessoal, a representação fracionária. Então, 100% em forma de fração, né? Então, eu coloco 100 em cima, esse 100 aqui, e esse símbolo de porcentagem significa por 100, né? Por cento, aí eu coloco aqui embaixo. Aí eu posso simplificar, divido tanto o número de cima como o de baixo por 100, que vai dar tudo 1 aqui, dividindo 1 por 1 vai ser 1. Certo? Por isso que a gente diz que quando a gente quer calcular 100%, é a mesma coisa de dividir por 1. E a representação gráfica é uma figura toda pintada, né? Porque representa algo inteiro, né? Bom, um exemplo de cálculo. 100% de 121. É só dividir o 121 por 1, né? 121 dividido para 1 vai ser 121, porque vai caber 121 dentro do 121, né? 121 menos 121 vai ser zero. Pronto, só que a gente tinha aprendido a calcular assim, né? Com a regra de 3. 100%, eu colocava aqui o 100 e embaixo aqui o símbolozinho, no lugar do símbolo de porcento, né? Por 100, colocava aqui o número 100, vezes o valor que era 121, certo? Aí ficava três valores, né? Uma regra de 3. Aí como todo número tem um embaixo escondido, eu colocava aqui o 1. Aí era só multiplicar 100 vezes 121 seria esse valor. E 100 vezes 1 seria 100, né? Aí você cortava a mesma quantidade de zero embaixo, cortava em cima, aí 121 dividido para 1 seria 1. Dá o mesmo valor, né? Mas a gente não vai calcular assim, a gente vai usar a forma de divisão, certo? Bom, pessoal, quando é 50%, significa a metade de alguma coisa, né? 50% do bolo, a metade do bolo. Então, é a mesma coisa de dividir por 2, certo? Na verdade, é dividir por um meio, certo? Porque a gente divide por 2 e multiplica 1. Multiplica por 1, mas dá o mesmo resultado, certo? Porque, por exemplo, se você dividir 10 dividido para 2, vai ser 5. E 5 vezes 1 vai continuar 5. Por isso que a gente diz que é dividir por 2, certo? Quando tem 1 aqui em cima, a gente não considera 1, só considera o número de baixo, certo? Então, como é que ficava a forma de de fração, né? A forma fracionária. 50%, colocava o 50 em cima e no lugar do símbolo de porcentagem coloca o número 100. Aí eu posso simplificar aqui tudo por 10, né? Divido tanto o número de cima como o de baixo por 10. Aí daria aqui 5 sobre 10. E aqui eu poderia simplificar tudo por 5. Dividir tanto o número de cima como o de baixo por 5. Daria aqui 1 sobre 2, né? A representação gráfica ficaria uma parte pintada e outra sem ser pintada, né? Então, duas partes e uma parte pintada, né? A metade, né? A metade. A metade pintada. Bom, aí um exemplo de cálculo. 50% de 80. Então, você vai dividir para 2, certo? Então, toda vez que você está calculando 50% de algo, é a mesma coisa de dividir para 2. Então, 80 dividido para 2 ia ser 40. Ou seja, a metade, né? Sempre 50% significa a metade de um número. Então, 50% de 80 é a metade de 80, que é 40. Aí a gente calculava nessa fórmula aqui, né?
mas a gente não vai calcular assim, certo? Vai calcular na forma de divisão. Bom, pessoal, 25% é o mesmo que dividir por 4, certo? Mesmo que dividir por 4, certo? Na verdade, é 1/4, só que como tem um aqui em cima, a gente não considera. Considera só o 4 embaixo. Então, como é que ficaria a forma de fração? Ficaria 25%, 25 em cima e o símbolo de porcentagem eu colocava o 100 aqui embaixo, né, no lugar do símbolo de porcentagem. Aqui eu posso simplificar tudo por 5, né? Vou dividir tanto o número de cima como de baixo por 5. Aí ficaria aqui 5 sobre 20, né? E eu posso dividir aqui, continuar dividindo por 5, né? Tanto o número de cima como de baixo. Ia ficar aqui 1/4, né? Então, a representação gráfica. Então, são 4 partes e só uma parte pintada, né? Bom, aí, pessoal, o exemplo de cálculo, né? 25% de 76. Então, quando eu estou calculando 25% de alguma coisa, né? No caso de 76, é só dividir para 4, certo? Aí aqui a gente calculava assim, dá o mesmo resultado, mas a gente não vai fazer assim. Vai fazer assim na forma de divisão, certo? Bom, 10% é o mesmo que dividir por 10, né? Então, é a 10ª parte. A representação fracionária, como é que fica? Aqui, 10%. Então, coloco 10 em cima e o símbolo de porcentagem, né? Vai aqui para baixo em forma de 100, né? Que significa porcento. Aí eu posso simplificar aqui tudo por 10. Então, vou dividir tanto o número de cima por 10 como o número de baixo por 10. Aí fica 1 sobre 10, né? Por isso que 10% é o mesmo que dividir por 10, porque esse número aqui em cima a gente não considera. Bom, a representação gráfica, certo? É uma figura com 10 partes divididas e uma parte pintada, né? Que é 1/10, né? Bom, pessoal, aí exemplo de cálculo com 10%. 10% de 230. É só você dividir o valor, né? 10% de 230 seria 230 dividido para 10, certo? Aí a gente aprendeu desse jeito, mas a gente não vai fazer assim, a gente vai fazer na forma de divisão, certo? Bom, pessoal, aqui tem a questão, certo? Aqui está pedindo para calcular aqui qual a quantidade de cajueiro nesta chácara, né? Então, cajueiro aqui é 25%. Aí você vai calcular de acordo com o que foi explicado, certo? A porcentagem, né? Você vai calcular a porcentagem de 25% de 420, certo? Bom, aqui, pessoal, é para calcular a porcentagem, né, de 25% de 850. Só que aqui está dizendo que o aluguel, ó, o proprietário da casa informou que o aluguel terá um aumento de 25%. Então, você vai calcular a porcentagem, né, 25% de 850, e o resultado que der, você vai somar com 850, certo? Porque aqui tem um aumento, certo? Bom, pessoal, aqui na terceira questão não é para calcular porcentagem, certo? Ó, aqui está dizendo que a Priscila comprou um vestido, ela deu uma entrada de R$ 54. E essa entrada corresponde a 50% do valor do vestido. Então, está dizendo que R$ 54 é 50% do valor do vestido. Aí, o restante vai ser quanto? Se 50% é a metade, o restante é quanto? Aí, você vai dividir esse valor por 3, certo? Então, pessoal, é isso.